Esse é o canal Safe Source e nós vamos falar agora sobre a indisponibilidade da Starlink que aconteceu ontem no Brasil. Teve uma grande indisponibilidade em vários usuários da Starlink reclamando que não conseguiam conectar, que não tinha conexão, embora você tivesse a visão desobstruída e coisa e tal. Eles não conseguiam conectar. E a causa disso foi um incêndio que teve lá num data center, o Equinix SP4, um grande data center lá em São Paulo, que a Starlink aqui no Brasil ainda tem a saída dela pelo data center. Aí muita gente fala assim, ué, mas Starlink, o objetivo dela não era justamente você evitar sair pelo país e coisa e tal? Mas se você olhar aqui no canal, eu fiz esse teste logo que eu comprei a minha Starlink lá no início, e eu falei para vocês, não, a Starlink está saindo pelo Brasil mesmo. Por enquanto, os satélites da Starlink estavam retransmitindo para o Brasil. O projeto futuro, a fase 2 da Starlink, é que vai ter a comunicação intra-satélites usando laser. Já existem alguns satélites nesse sentido, mas por enquanto ainda não tem, né? Parece que já voltou, tá? Aqui, ó, a falta da Starlink atingiu um pico por volta da 1h da tarde ontem, né, no domingo aqui no Brasil, depois melhorou, ainda tem alguma instabilidade, aliás, não é só a Starlink, tá? Outros provedores também estão com problema por causa desse mesmo data center, mas a Starlink foi a mais afetada. De qualquer forma, vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por V de Vingança e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Starlink é um serviço realmente inovador, uma coisa que tem uma promessa para o futuro enorme. Eu sou entusiasta de tecnologia, vocês sabem, eu comprei a Starlink logo nas primeiras levas que saíram aqui no Brasil, instalei na minha varanda de apartamento aqui no Rio de Janeiro. Com toda essa dificuldade, com metade do céu bloqueado, porque na varanda do apartamento, né, metade está bloqueado no mínimo, né? Eu ainda consigo usar ela como meu backup, né? Eu ainda tenho uma parte do céu, é verdade, ela tem muita interrupção, mas tem interrupção justamente porque eu estou com só metade do céu aqui, né? O correto seria eu botar ela no topo do prédio ou então num lugar que não tivesse obstrução. De qualquer forma, funciona muito bem, a velocidade é muito boa, dá para jogar, realmente tem uma latência muito baixa. Qual que é a grande revolução da Starlink? A Starlink não é um sistema, não é novidade você ter internet por satélite. Já tem internet por satélite há um monte de tempo aqui no Brasil. A grande questão da Starlink é a ideia que ao invés de você ter alguns poucos satélites numa órbita muito alta, você tem muitos satélites numa órbita baixa. Isso tem duas vantagens. Tem a vantagem de que você consegue uma banda muito maior, porque, né, quando você tem um satélite só, como são alguns provedores de internet via satélite aqui no Brasil, você não consegue. Esse satélite não tem capacidade para atender uma quantidade muito grande de gente. Se você tem um número maior de satélites, você acaba tendo uma capacidade maior, né? Mas além disso, quando você tem o satélite numa órbita mais baixa, você tem um tempo de comunicação entre a sua antena e o satélite que é muito menor. Não só isso, como tem algumas outras vantagens. A gente está falando também de alguns celulares, como o iPhone, os iPhones mais novos, que já podem comunicar diretamente com a Starlink. Então, na falta de sinal de operadora, se o seu celular detectar que não tem nenhuma operadora e não tem nenhuma Wi-Fi próximo, ele se conecta direto com a Starlink. Isso é uma coisa maravilhosa, tá? Assim, a velocidade é muito baixa, tá? Você não consegue assistir um vídeo desse jeito, mas você consegue, por exemplo, mandar um SMS de socorro. Para pensar, isso funciona em qualquer lugar que tenha cobertura da Starlink. Então aqui no Brasil, que tem cobertura da Starlink, se você estiver perdido numa mata, num lugar que não tem cobertura de celular, que não tem coisa, você consegue mandar um SMS. Olha que maravilha, você consegue salvar a vida de uma pessoa com uma mensagem dessa, né? É uma coisa realmente revolucionária. E a tendência é melhorar no futuro. À medida que você tiver mais satélites, você tem essa capacidade. Mas uma das coisas que é a grande vantagem da Starlink é justamente ela não precisar da infraestrutura em solo. Por que isso? Né? Porque, em tese, o projeto prevê que os satélites da Starlink, que são muitos, né, eles se movem no futuro, a proposta final é que sejam 42 mil satélites em torno da Terra. Hoje em dia a gente já está na faixa de 6 mil a 7 mil, mas eles querem chegar a 42 mil satélites. A expectativa é que um satélite fale diretamente com o outro. Por que isso é uma vantagem? A vantagem é que você consegue uma conexão pelo espaço.
né? Lembra, quando você faz uma conexão com um servidor qualquer, o próprio protocolo da internet ele vai rotear pelo melhor caminho possível para chegar entre o seu computador e o servidor que está provendo aquele serviço. Vamos supor, esse servidor pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em um monte de lugar do mundo. Então, ele vai procurar esse caminho melhor. E esse caminho pode não ser por terra, pode não ser por fibra ótica, pode ser pelo próprio espaço, um satélite comunicando com outro usando laser, que é a velocidade da luz, e roteando, né, um satélite com outro, chegando lá do outro lado. Só que essa questão dos satélites falarem um com o outro, isso é só na versão 2 da Starlink, que ainda acho que não tem nem 1000 satélites na versão 2 ainda. Ainda está começando agora, de todos os 6.000 satélites que já tem da Starlink, a imensa maioria ainda é a versão 1. E o que é a versão 1? Ele funciona mais ou menos como os outros satélites que você tem de internet via satélite. Ele tem uma área de cobertura, né, que não é tão grande quanto dos outros satélites, porque como ele está mais baixo no planeta Terra, pela linha visada, ele não consegue abranger uma área muito grande, né, mas dali ele manda o sinal dele para uma base, né, no local. Então, por exemplo, onde eu estou aqui no Rio de Janeiro, ele manda esse sinal para São Paulo. E é justamente o que aconteceu aqui, é o que o Bruno Ayub está colocando aqui. Um alarme de incêndio num dos maiores e mais tradicionais data centers do país, o Equinix SP4, fica ali em Alphaville, né, logo na entrada de Alphaville, um prédio grandão, todo mundo que já teve em Alphaville sabe como é que é. E é ali que fica o tráfego do ix.br, que é um dos principais gateways da internet no Brasil. E é por isso que não é só Starlink que está com problema, tá? O data center todo teve que ser desligado para combater o incêndio, para resolver o problema lá. Então, um monte de provedores tiveram problemas, mas a Starlink foi um desses provedores que o pessoal sentiu muito, né? O mais afetado tem sido a Starlink, que sofreu apagão em diversas partes do país. Aí ele está dizendo aqui, ó, está aí uma prova do que eu digo que a Starlink depende de fibra ótica e muita gente desacredita. Mas, de novo, eu concordo com ele. Neste momento depende de fibra ótica. Neste momento o satélite da Starlink, ele recebe a ligação sua aqui, faz a conexão e joga direto para a base aqui no Brasil, no caso lá em São Paulo. Mas isso não é o projeto final deles. O projeto final deles é que você vai ter essa comunicação alternativa entre satélites, né, no céu, e que seria uma comunicação muito rápida, porque como é uma comunicação a laser, né, um satélite conversando com outro usando um feixe de laser, velocidade da luz e coisa e tal, você conseguiria uma banda muito rápida, uma conexão muito rápida com os servidores. A ideia toda é diminuir o lag, porque esse é o problema. Os satélites de alta órbita, eles têm esses dois problemas. Primeiro que eles não têm uma grande capacidade, como eu falei, e depois que o lag, né, a demora na ida e na volta é grande. Quem já falou em telefone via satélite sabe como é que é. Você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção no que você está falando, porque senão começa um a cortar a fala do outro, porque você fala um negócio, leva alguns segundos até a pessoa do outro lado ouvir e te responder. Se você acha que, se você tenta responder, perguntar, alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você fica cortando a pessoa, porque é um intervalo não natural, né? Leva um tempo muito grande até a comunicação chegar no satélite e voltar para a Terra e ter todo o trajeto em terra. Na Starlink você não tem isso. A Starlink, o lag é pequeno, porque justamente os satélites estão em órbita baixa, né? Então é isso daí. O problema que teve na Starlink ontem foi sério, tá aqui, ó. Esse aqui é o grande data center lá em São Paulo, é um dos maiores do Brasil, que pegou fogo, teve incêndio lá. E aqui, ó, tá aqui o incidente que aconteceu, ele teve problemas, teve incêndio e precisou desligar, mas já está retomando, já está voltando a conexão, então teve aqui de fato uma falta da Starlink grande. Ainda estão normalizando a situação, então ainda tem alguma falta, ainda tem algum problema, mas a coisa já está normalizando agora, né? Então foi isso que aconteceu. Se você tem Starlink e teve falha, esse foi o problema, já está sendo resolvido. É um problema que por enquanto continua sendo um problema, né? Se tiver fogo nessa base lá em São Paulo, continua tendo problema. Mas em breve não vai ser mais. A outra dúvida que você pode ter sobre esse incidente é o seguinte: o Elon Musk tem sido muito visado por conta da atividade política dele, né? A gente tem visto notícias de que Carlos da Tesla tem sido alvejados lá nos Estados Unidos e fica a dúvida, será que alguém fez isso de propósito aqui no Brasil? Porque é raro esse tipo de coisa. Esse tipo de acidente com data center no Brasil não é uma coisa muito comum. Será que foi sabotagem? Bom, a gente não tem ainda nenhum elemento para acreditar nisso. Em princípio deve ter sido um acidente, vamos aguardar, pode ser que tenha alguma investigação que chegue a alguma coisa nesse sentido.
Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.